nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Verso 3: vós todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, ou seja, fique em silêncio, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Glória a Deus. Você pode louvar a Deus por essa palavra? Curva sua cabeça por mais um momento. Deixa eu fazer mais uma oração contigo. Coloca a mão no seu coração, por gentileza. Oremos em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo e poderoso nome, nome sobre todo nome, nome no céu, nome na terra, nome debaixo da terra. Espírito Santo, fica à vontade entre nós essa noite, em acordo com a oração que o teu servo fez por mim. Eu lhe peço, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, não o que queremos, Senhor, mas o que o Senhor deseja falar. Senhor amado, eu não vou lhe pedir, Senhor, uma palavra revelada, porque a tua palavra já é a revelação escrita à humanidade, mas eu vou lhe pedir, Senhor, que o Senhor alumie, que o Senhor ilumine o meu entendimento, a minha compreensão, para que eu transmita aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite. Senhor da glória, é o que nós te suplicamos. Faz o que o Senhor quiseres, faz milagres, renova vidas, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Meus irmãos amados, nós estamos diante de um texto que está inserido no livro de Josué. O livro de Josué é um livro que fica entre o Pentateuco e o início do livro dos Juízes. Alguns estudiosos chamariam ele de Hexateuco, porque ele estaria enquadrado ainda com o Pentateuco. E é um livro que está inserido na galeria dos livros históricos da Bíblia Sagrada. Quando digo livros históricos, é porque a partir de Abraão, esses livros começam a narrar a história da nação hebreia, ou da nação de Israel. Nós somos cônscios que
quando Deus chamou Abraão da terra de Ur dos caldeus, chamou-lhe para transformá-lo em uma grande nação. A Bíblia diz que Abraão sai com esta promessa, e diz a Bíblia que Abraão tem uma passagem muito breve nas regiões de Canaã. E a Bíblia Sagrada diz que a passagem dele é tão breve que ele apenas compra um túmulo para sua esposa Sara, na região de Macpela. A Bíblia vai nos narrar dizendo que a promessa que Deus havia feito a Abraão seria também que aquela terra em que ele havia comprado o túmulo seria da sua descendência. Aquela terra ele não habitaria lá, mas seria da sua descendência. Cerca de quase 1000 anos se passam, porque o povo vai passar, depois de 430 anos no Egito, na totalidade dos dias de Abraão para os dias em que o povo passou do Egito, daria aproximadamente quase uns 1000 anos. E cerca desse tempo, passou-se esse tempo, e o povo agora está saindo da terra do Egito, o povo está saindo da opressão do Egito, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que depois desses 430 anos de opressão, o povo agora está indo de caminho para uma terra que emanava leite e mel. Liderados por Moisés, o grande libertador, a Bíblia Sagrada vai nos narrar, dizendo que através de Moisés, Deus fez inúmeras coisas, grandiosas coisas. Através de Moisés, o povo de Israel, a nação de Israel, viveu o grande milagre da abertura do Mar Vermelho. Através de Moisés, a nação de Israel viveu o milagre das codornizes que desceram do céu. Através de Moisés, o povo viveu o milagre do maná que desceu do céu. Através de Moisés, o povo durante a noite tinha uma coluna de fogo num grau de 3 graus abaixo de zero, e durante o dia, em quase 50 graus de calor, o povo tinha uma nuvem de sombra. O povo viu água brotar da rocha através do ministério de Moisés. O povo viu uma série de milagres através do ministério de Moisés, enquanto Moisés estava liderando a nação de Israel. A Bíblia Sagrada nos diz que depois de tudo isso que a nação de Israel viu Deus fazer, eles passaram por um momento de dificuldade, um momento de contrariedade, e a nação de Israel agora vai murmurar de tal murmuração esta que era contra a liderança de Moisés. A Bíblia Sagrada diz que Deus fica irado com tal murmuração, e o povo que iria entrar 40 dias, dentro do prazo de 40 dias, dentro da terra de Canaã, entraram após 40 anos. Enquanto aquela geração que murmurou não foi destruída, enquanto aquela geração que murmurou não foi consumida, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o povo ficou vagueando pelo deserto dentro desses 40 anos. A Bíblia diz que completados esse tempo, Moisés ele morre, e após a morte de Moisés, a Bíblia Sagrada diz que Deus coloca Josué. Deus escolhe Josué, porque a obra de Deus, irmãos, de maneira nenhuma, em momento algum, em circunstância nenhuma, ela não vai sofrer. Pode sofrer o obreiro, pode sofrer quem for, mas a obra de Deus, ela continua, ela permanece. A obra de Deus prossegue. Nada atinge, nada aflige a obra de Deus. A obra de Deus vai continuar permanecendo de pé. A Bíblia nos diz que Deus agora coloca Josué e chama Josué no capítulo de número 1. Quando chega no capítulo de número 1 de Josué, Deus dá a ele uma palavra de ânimo tremenda, que é uma palavra que é muito citada. Josué capítulo 1, a partir do versículo de número 6, a Bíblia diz que Deus vira para Josué e diz as seguintes palavras: esforça-te, Josué, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. No versículo de número 7, Deus continua dizendo:
Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto tenho lhe mandado. E a Bíblia vai continuar dizendo que, o texto vai continuar nos dizendo que, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Após essa palavra de ânimo, parece que Josué fica robustecido. Ele pega uma robustez, ele pega uma força. E diz a Bíblia que os seus aliados, os seus companheiros da tribo de Manassés, da tribo de Rubens, eles também lhes dão a palavra: olha, Josué, como nós fomos com Moisés, nós também seremos contigo nesse empreendimento. Como nós trabalhamos com Moisés, nós também trabalharemos contigo. E quem se opor a trabalhar contigo, esses morrerão. A Bíblia diz que agora estão com um projeto, agora estão com um propósito. Qual? Conquistar a terra que Deus havia prometido à nação de Israel, conquistar Canaã. Amados, eu olho para este texto e eu vejo que parecia-lhes que era um desafio muito grande, era de fato uma impossibilidade para a nação se eles fossem com seus próprios braços, era de fato algo de grande impossibilidade se eles fossem com as suas próprias forças. Mas a Bíblia diz que Josué chama todo o povo, e o que é interessante é que é algo que nesse período pós-moderno muitos de nós até deixamos de fazer. Josué chama o povo para algo básico. Josué chama o povo para algo simples, antes da grande conquista da terra de Canaã. A Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 3, que antes deles entrarem em Canaã, eles vão passar pelo desafio do Jordão. E a Bíblia diz que Josué aclama o povo para oração, aclama o povo para um jejum, aclama o povo para se vestir de pano de saco, para se humilhar, para colocar as suas vidas no altar. Vocês vão ver no capítulo número 3 que Josué vira para o povo e diz assim: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará milagre no meio de vós. Quando nós falamos sobre a questão de santificação, não tem como nós fugirmos desses princípios básicos da vida cristã. Que princípios são esses? A oração, a consulta à palavra, o jejum, coisas que geram na vida cristã o equilíbrio, coisas que geram na vida cristã, deixam a nossa vida cristã sadia, coisas que deixam a nossa vida cristã robusta, forte, equilibrada, temperada. Glória a Deus. A gente olha para Josué e a gente vê um homem que está liderando o povo, que tem um desafio, mas ele não encara o desafio com as suas próprias mãos, não encara o desafio com a força do braço, com toda a experiência de exército que Josué tinha. Ele encara o desafio no joelho no chão. Aleluia. Ele encara o desafio com a vida de consagração. Nós estamos falando aqui sobre algo que equivale e que se compara aos desafios da nossa vida.
A primeira cidade a ser tomada seria Jericó. Jericó era uma cidade murada. Jericó era uma cidade com cerca de 2 muros. Jericó tinha um muro exterior e um muro interior. Esse muro, juntando os dois, de espessura era 6, de altura era 9. Uma cidade impenetrável. Era algo desafiador. Era algo que aos olhos humanos impossível. Mas era uma cidade que, se eles vencessem, eles ficariam conhecidos e dariam terror a toda a nação cananeia. Aleluia. Porque pensa comigo, as nações cananeias iriam olhar, iriam dizer: se Jericó caiu, com toda a fortaleza que Jericó tinha, com a grande muralha que Jericó tinha, o que se daria de nós que nem muralha temos? O que se daria de nós que nem muro nós temos? Cidade e fortaleza não somos. E a Bíblia Sagrada diz que a estratégia que Deus dá a Josué, através da oração, foi essa: rodeie essa cidade. Mas antes de uma grande conquista para uma outra conquista, nós enfrentamos um outro desafio. Antes do desafio de Jericó, eles tinham que passar pelo desafio do Jordão. Porque Deus vai experimentando a gente, Deus vai provando a gente, Deus vai moldando a gente, Deus vai trabalhando na gente, Deus vai lapidando a gente. Antes de uma Jericó, Deus tem um Jordão para você. Antes de uma grande e impenetrável Jericó, Deus tem um Jordão que está em fase de cheia para você atravessar. A Bíblia diz que Josué chama o povo para a santidade, para a santificação. E o povo vai para o joelho. E o povo vai para o jejum. E o povo vai para a palavra. Segredos principais para a nossa vitória: oração, Aleluia. palavra, jejum. Principal segredo do milagre: porta aberta, porta de emprego, família restaurada. Eu não sei qual é o teu Jordão, qual é a tua muralha, mas o segredo da vitória está na oração, no jejum e na leitura diária da palavra de Deus. É algo básico. Marco, você não está me dizendo nada novo. Eu não vim trazer nada novo para você. O pastor nunca traz nada novo para você. O pastor sempre vai reiterar sempre o mesmo assunto para você não fugir, porque o evangelho é simples. Tu quer ter vitória? Tu quer ver Jordão se abrir? Você quer ver os milagres acontecerem? Deus está dizendo para você essa noite: volte para o básico, volte para o simples. Deus não quer muita coisa não, Deus não quer estardalhaço. Você não precisa morar no monte 20, 30 semanas, eu não sei, 15 dias, não. Deus só quer que você faça o básico. Aleluia. Deus quer que você faça o simples. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é algo que Ele sempre fazia. Ele sempre estava de joelho no chão. Algo que Ele sempre fazia. Ele sempre estava debruçado nas Escrituras, ensinando a palavra, lendo a palavra. O que Ele fez na sinagoga, Ele abriu a palavra e disse: hoje se cumpriu essa palavra. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, não tem. Marcos, qual é o segredo para a vitória? O segredo não é estardalhaço, não. É só esse. É só tu viver uma vida de oração diária. É só tu viver faz um jejum, faz um propósito com Deus. Pega hoje, marca e determina no seu coração: eu vou começar a ler a Bíblia toda. A partir de hoje eu vou ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Irmãos, você fazendo essas 3 coisas,
não vai ter Jordão, não vai ter Mar Vermelho, não vai ter gibeonita, não vai ter o pessoal de Jericó, não tem muralha, não tem barreira, não tem dificuldade, não tem diabo, não tem Satanás, não tem opressão maligna, não tem potestade, não tem principado. As coisas vão começar a acontecer na tua vida. A coisa é simples, é oração, palavra e o jejum. Santificai-vos. Santificou, irmãos? Quando Josué ordenou os sacerdotes pegarem a arca e atravessar o Jordão, a Bíblia diz que os sacerdotes só tocaram o pé. Quando tocaram o pé na água do Jordão, o Jordão, sabe o que é isso? A abertura do Jordão foi espontânea. Quando você tem uma vida de consagração, quando nós temos uma vida de consagração, aleluia, os milagres, pastor, acontecem espontâneos. Glória a Deus. Não precisamos de milindres, não precisamos de peixe, não precisamos do peixão, do tubarão. Você não precisa pisar em ninguém, você não precisa fazer ninguém de escada no teu trabalho, você não precisa jogar ninguém para trás, você não precisa queimar ninguém, jogar lama no ministério de ninguém. As coisas acontecem espontaneamente. Aleluia! Os milagres fluem. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: quando as coisas são de Deus, não existem barreiras. Aleluia! Se Deus falou que é, então vai. Se Deus falou que não é, não vai. Se Deus não falou nada, permanece na tua posição. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O segredo de Josué era esse. Qual é o segredo de Josué? Consultar a Deus antes de qualquer coisa. Mas a gente sabe de tanta coisa, a gente é tão maduro, a gente já tem 20, 30 anos de evangelho, a gente é nascido e criado na igreja, já sabemos de tudo, aí a gente não quer mais consultar a Deus. Meu Deus! Aí sabe o que acontece? Todas as vezes que Josué não consultou a Deus, deu ruim. Vocês vão ver isso em Ai, quando Josué manda o servo para a batalha, e não tinha consultado a Deus ainda antes, porque se ele consultasse a Deus antes, Deus já tinha revelado o pecado de Acã. E o povo não tinha morrido mais de 3.000 homens naquela batalha. Se Josué, lá no capítulo de número 10, se não me engano, 11, tivesse consultado a Deus antes, ele tinha feito aliança com os gibeonitas. Irmãos, todas as vezes que você vai para o empreendimento e não consulta a Deus antes, o teu empreendimento fica frustrado. Meu Deus, é verdade. As coisas não acontecem. Se acontece, dura por pouco tempo, depois morre, desfalece. Então, segredo de Josué: consultar a Deus. Obrigado, Senhor. Não faça nada, não tome atitude, não tome decisão, não arrede o pé da onde você está, não saia da onde você está, não saia desta igreja sem antes você consultar a Deus. Aleluia! Deus tem que ser o seu guia. Ai, calabaxandaramahai. Deus está falando para alguém aqui essa noite. Deus tem que ser a tua direção. Se tu for sem Deus, não vai dar certo. Se tu for sem Deus, você vai se atrapalhar. Se esse casamento for sem Deus, não vai dar certo, vai se acabar. Se esse namoro for sem Deus, você vai se destruir. Isso não vai avante. Irmãos, em nome de Jesus, se é para namorar, consulte a Deus. Se é para noivar, consulte a Deus. Se é para casar, consulte a Deus. Se é para conseguir um emprego, consulte a Deus. Se é para fazer um curso, consulte a Deus. Se é para subir um ministério, consulte a Deus. Faça tudo com a direção do Deus eterno nessa noite. Aleluia! Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Deus! Você poderia fazer um carinho em alguém, ou pega assim na mão dele e faça, consulte a Deus. Pega na mão dele aí e faz, consulte a Deus. Aleluia! Ah,
você quer que tudo dê certo para você? Ora a Deus antes, consulta a Deus antes, busca a Deus antes, faça o propósito antes, e não vai ter Jordão que não se abra. Glória! Irmãos, quando o Jordão se abre, o Jordão era um mecanismo para o início de uma nova vitória. Por quê? Porque quando o Jordão se abriu, não sabemos, a Bíblia não fala quem é o personagem que espalha que a nação de Israel passou pelo Jordão com os pés enxutos. A Bíblia não narra quem é, mas rolou um boato. Porque o que sempre chega antes da gente é a nossa fama, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o nosso nome. Aleluia! Mas rolou um boato que a nação de Israel tinha atravessado o Jordão em época da seca, época de cheia. Josué e a nação de Israel não sabia, mas o povo cananeu já estava todo mundo batendo canela uma na outra, com medo. Estava todo mundo com medo, Tiago. Gente, que Deus é esse? Abriu o Jordão, o povo passou com o pé enxuto. É aquele Deus que tirou eles lá do Egito, lá. É aquela nação, está chegando aqui. Eles já tinham tomado a Cisjordânia, que é a parte oriental. Agora está vindo para a parte ocidental, que era Transjordânia. E já atravessaram. E o povo cananeu está batendo canela. Glória! A mentalidade primitiva era politeísta. Eles entendiam que cada nação tinha o seu Deus. E eles estavam com aquilo na cabeça: pô, o Deus de Israel é mais forte que Baal. O Deus de Israel, ele tem muito mais força que Azera, que Astarote. Eram os deuses cananeus. Baal, Azera, Astarote. No entanto que o culto dos cananeus é um culto totalmente diferente do nosso culto. O culto a Baal, os irmãos que estão estudiosos aqui sabem que o culto a Baal era um culto horrendo. Orgia rolava no culto a Baal, prostituição, bebedeira, era um carnaval o culto a Baal. O culto a Baal realmente era um verdadeiro carnaval. E Deus estava castigando aquela nação cananeia, porque segundo a Bíblia, Deus havia falado para Abraão que aquela nação ainda não tinha chegado no limiar da iniquidade, para Deus enviar o seu castigo. Mas naqueles dias já tinha batido a meta deles de iniquidade, de pecado. E Deus falou assim: eu vou mandar um juízo. E a vara de Deus para a nação cananeia era Israel. Como a vara de Deus para a nação de Israel, quando Israel pecou e foi para o cativeiro, que foi os babilônios, os assírios, a vara de Deus para a nação de Canaã era Israel naquele momento. Josué não sabia, mas Israel estava conhecido em toda a terra de Canaã já. Está vindo um povo poderoso aí. O Deus dele é mais forte que os nossos deuses. E o nosso Deus é mais forte que qualquer outro Deus. Às vezes, irmãos, a gente fica preocupado. Eu creio que Josué, como ser humano, com certeza tinha uma breve preocupação: como nós vamos fazer, como nós vamos vencer. Seres humanos limitados que somos, a gente tem essa breve preocupação na cabeça. Mesmo sabendo que o nosso Deus pode fazer todas as coisas, às vezes bate essa preocupação: como será o amanhã? E aí, Deus, o que o Senhor vai fazer? Como que o Senhor vai prover? Como que o Senhor vai realizar? Como que o Senhor vai operar? Aleluia! Mas Josué não sabia. A vitória já estava decretada. Aleluia! Glória a Deus! Você não sabe, mas Deus já marcou a data, o horário e a ocasião da tua vitória.
Os teus inimigos já estão batendo canela uma na outra, porque está chegando a hora do teu milagre, meu irmão. Oh, glória. O inimigo já está preocupado. Está chegando a hora